Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou a semana, segunda-feira, 31 de março, e vamos falar, claro, do jogo de ontem, da estreia do Botafogo e também do interesse do Botafogo pelo meia ofensivo Cauli, isso mesmo, Cauli do Bahia, voltando aí a ser notícia no Fogão. Galera, rodada ainda termina hoje do Brasileirão. Vai ter o jogo lá em Bragança Paulista, Bragantino contra o Ceará. Mas a gente viu uma primeira rodada aí com alguns jogos interessantes. O primeiro técnico já caiu, que foi o Mano. O Vasco, surpreendentemente, o único carioca a vencer nessa primeira rodada, venceu ontem o Santos em São Januário de virada 2-1. Lembrando que o Tiquinho tinha feito assistência para o gol do Santos ainda na primeira etapa. Tivemos também o Bahia, do Cauli, empatando com o Corinthians lá na Fonte Nova. E, como eu falei, a rodada terminando hoje nesse confronto do Red Bull Bragantino e Ceará. Hoje, se for olhar a tabela, né, não dá para analisar muita coisa. O Fortaleza, que justamente derrubou o Fluminense, é o líder, né? E o Botafogo também poderia ser líder se tivesse trazido os 3 pontos lá do Allianz Parque, né? Ou pelo menos ficaria ali no bolo superior da tabela, e não foi por falta de oportunidades, né? Primeiro tempo excelente do Botafogo, pode-se dizer, até certo ponto surpreendente, e engraçado que eu fiquei só pensando, assim, assistindo o jogo, né? Parece que o Botafogo se fez de morto nos 2 primeiros meses do ano, e agora finalmente voltou o Botafogo que a gente espera ver durante esse ano de 25, né? Mostrando que esse período aí de praticamente um mês de pré-temporada ou intertemporada, como queiram, do Renato Paiva lá no Lonier, começou a mostrar os primeiros frutos, né? O Botafogo se impôs desde o início da partida, foi para cima. Eu lembro que até o Abel Ferreira teve o seu primeiro piti ali aos 20 segundos, né, de jogo, já reclamando com a arbitragem, aquela pressão que eles fazem, né, lá no Allianz Parque, mas nada disso foi capaz de segurar esse ímpeto do Botafogo, né? O Botafogo realmente muito à vontade, em nada lembrou, felizmente, o Botafogo do início da temporada, e também uma nítida evolução, até mesmo em relação ao jogo amistoso, né, da última semana diante do Novo Horizontino. O Botafogo esteve o tempo todo muito à vontade no tapetinho do Allianz Parque. Aliás, o tapetinho do Allianz Parque, acredito que tenha tido show lá. Se alguém souber disso, comenta aqui embaixo. Tava sofrido, né? Tava com marcas ali e tal, meio marrom. Lembrando que a grama do Allianz Parque é diferente, né? É outra tecnologia, não é tão moderna. É moderna também, mas não é tão moderna como a do Newton Santos. A própria transmissão da Globo ficou ali mostrando, né, a cortiça, né, aquelas bolinhas que saem e que prendem até no corpo do jogador, no uniforme, enfim. Então tava meio feio, né, o campo, mas o Botafogo não tomou conhecimento do Palmeiras, e acho que dá para dizer que, além de promissor esse início de campeonato do Botafogo, né, até surpreendente a forma que a equipe jogou. O John não tinha tido trabalho nenhum, né, durante a partida, não tinha feito nenhuma defesa. Na parte final fez uma defesaça, aliás foram 2 em sequência, né, a primeira ali no chute do Flaco Lopes, que entrou solto, um dos poucos vacilos ali da defesa do Botafogo. Defendeu com a coxa, né, e depois na sequência ainda teve na mesma jogada um cruzamento perigoso na pequena área que o John de novo acabou tirando a bola. Foram os lances de perigo do Palmeiras, basicamente, aquele único momento da partida em que o Botafogo, o torcedor alvinegro, né, ficou apreensivo, né? E isso é muito bom, levando em conta que a gente sabe que o Palmeiras é sempre uma equipe muito agressiva jogando dentro de casa. Ah, Carlos, mas o Palmeiras não vem bem, acabou de perder o Paulista para o seu principal rival, para o Corinthians. Mesmo assim, a gente sabe da qualidade do elenco palmeirense e também do trabalho do Abel Ferreira, que é um trabalho aí que já se estende, né, por muito tempo, muitos anos, né? Então ele tem o grupo na mão, né? E tem hoje, além do próprio Estevão, o Vitor Roque, né? Um jogador aí considerado
um dos principais do Brasil, da nova geração, que acabou de voltar da Europa, né? Quer dizer, o Palmeiras conseguiu aí repatriá-lo, né? E o Botafogo fez realmente um primeiro tempo excelente. Claro, desperdiçou muitas chances. Talvez o único jogador que tenha destoado um pouco aí do time titular tenha sido o Savarino. Savarino foi para a data FIFA, não participou da primeira partida da Venezuela, participou da segunda partida, não sei se isso desgastou ele que tinha sido destaque naquele primeiro jogo treino contra o Cruzeiro, acabou ficando um pouco abaixo, escolhas erradas, enfim, chances de gol perdidas, mas também não dá para a gente culpar a não vitória do Botafogo só no jogador venezuelano, muito pelo contrário, né? Apenas pontuando que o time jogou tão bem que é até difícil achar tanto um destaque só absoluto, como também algum jogador que tenha destoado. Acho que nesse caso aí foi o Savarino um pouquinho abaixo, né? Sobre destaques, né? Gregori em vários meios aí da imprensa sendo apontado como o melhor em campo, né? Mais uma vez dando um show aí, foram 6 desarmes ontem, jogador que está em todos os lugares do campo, enfim, realmente um monstro. Mas também temos que destacar mais uma surpresa positiva, né? A boa atuação do PK, especialmente no primeiro tempo, né? Teve até um bom chute de fora da área, uma das suas especialidades, quase lei do ex aí entrou em ação. Falando também de lei do ex, o próprio Arthur também, que já passou pelo Palmeiras, teve, acho que a sua primeira atuação aí bem convincente, né? Igor Jesus, um monstro, né? Lutando no ataque, parece que é aquela coisa o Igor é um guerreiro, né? Parece que é um exército chamado Igor Jesus lá na frente, incomodando o tempo todo. Inclusive teve um lance, né, na área bem polêmico, em que ele é puxado pelos jogadores como o Murilo do Palmeiras, puxado na área, e que o VAR nem mesmo chamou, né, nem recomendou ali a observação do Abate, né, árbitro da partida. A zaga muito bem, acho que o Jair deu ali 2 vacilos, né, nesse momento que o Palmeiras melhorou um pouco já na fase final da partida, mas também uma atuação muito segura, né, não parece que é um garoto de 19 anos, e como diz o meu amigo Carlos Renato, né, a gente estava trocando uma ideia ontem no pós-jogo, se o Bastos não abrir o olho, né, o Jair vai ganhar essa posição, né, muito, muito tranquilo realmente o Jair, né. O Bastos acabou não viajando para São Paulo, o Botafogo divulgou que isso faz parte aí dessa transição dele, né? Ele que tinha jogado a primeira etapa contra o Novo Horizontino, né? Então o Bastos acabou ficando de fora. Os laterais do Botafogo, né? Dá para ver que no esquema do Paiva vão ser fundamentais, e tanto o Alex Telles como o Vitinho também fez um jogaço, os dois muito bem, né? O Vitinho ofensivamente, o Telles anulando ali o Estevão, que hoje né, o grande nome desse Palmeiras. O Marlon talvez um pouquinho abaixo do que a gente está acostumado de ver ele, acho que ainda está devendo um pouco, mas também não comprometeu, longe disso, né? Enfim, então uma atuação muito animadora do Botafogo. Foi uma pena a gente não conseguir vencer. O Renato Paiva considerou ao final da partida que o resultado foi justo, talvez, né, por conta dessa oportunidade aí que o Palmeiras teve de até ganhar o jogo. Seria uma injustiça, né, muito grande. Felizmente isso não aconteceu, e não dá para a gente desprezar um empate contra o Palmeiras nas circunstâncias, né? O GE ontem, antes da partida, fez aquela previsão, né, o palpitômetro do GE, e foi uma lavada pró-Palmeiras, né? Acho que só o Alex Escobar e mais um jornalista que apontavam a possibilidade de empate. Todos os outros cravaram a vitória do Palmeiras. Então foi importante também para o Botafogo dar esse cartão de visita, mostrar que o Botafogo está de volta, né? O Botafogo está de volta realmente, como eu disse no início do vídeo. O Botafogo se fez de morto aí no comecinho do ano, mas a gente viu aí uma nítida evolução, né? O trabalho do Renato Paiva começando a mostrar frutos já nessa estreia, e não vai dar tempo nem de respirar. O Botafogo hoje, nessa segunda-feira,
já embarca rumo ao Chile. Temos um outro jogo importantíssimo, difícil, na quarta-feira à noite, pela estreia da Libertadores, e depois no sábado, né? Quem sabe o Botafogo consegue trazer esses 3 pontos lá de Santiago, para a gente ter um Newton lotado, sold out, no sábado, 9 da noite, contra o Juventude, né? Então é isso, galera. Um início realmente muito animador. Foi bacana também ver as arquibancadas do Allianz, né? A torcida do Botafogo se impondo, né? Foi até falado na transmissão, falado pelo Abel Ferreira, pelo próprio Renato Paiva também, elogiando a nossa torcida. Em um dado momento ali, que a torcida tinha algum jogador do Botafogo contundido, não lembro se era o Patrick de Paula, que estava ali reclamando de cãibra, acho que foi isso. E aí a torcida do Palmeiras ensaiou um grito de timinho pro Botafogo, né? Desespero, né? Estão no desespero. E a gente sabe que o Palmeiras vinha, né, realmente desesperado para tentar, né, devolver as derrotas e própria eliminação da Libertadores para o Botafogo ano passado. E aí esse grito de timinho que logo foi abafado, isso mesmo, foi abafado pelos gritos de campeão da torcida do Botafogo, que lotou ali o setor visitante do Allianz Parque, né? Então até no duelo das arquibancadas, o Botafogo levou a melhor. Foi uma pena realmente não sairmos com os 3 pontos, mas foi importante para o Botafogo voltar a ser respeitado aí, especialmente pela mídia, que já estava dando o Botafogo aí como carta fora do baralho, né? Só apontando Palmeiras e Flamengo como candidatos favoritos, né? O Botafogo, na verdade, estava segundo a tier list ali do Sport TV e de outras mídias aí, como vindo num patamar abaixo, como candidato ao título, mas não favorito. Acho que irão rever essa posição depois dessa excelente estreia. Vamos falar então agora do Cauli, né? O jogador nascido em 15 de setembro de 95, um ano especial pra gente. Portanto, vai fazer 30 anos aí no segundo semestre. O Cauli, ele é um jogador que sempre interessou o Botafogo. Vocês vão lembrar que há um tempo atrás ele teve uma atuação destacada até contra o Flamengo e que gerou também um stories lá do Textor, né? Brincando com o fato do Cauli ser torcedor do Botafogo, né? Claro, quando a gente fala de futebol profissional, hoje em dia, né, o mais normal a gente falar assim, na infância foi torcedor, aí tem aquela fotinho, né, resgatada aquela fotinho da criança ali com a camisa do time, ou no caso do Cauli, acho que era um aniversário botafoguense, ele camisa do Botafogo, comemorando, mas o Textor já tinha brincado com esse fato do Cauli ser botafoguense. Independente disso, claro que, né, o que importa é o Botafogo trazer um jogador de qualidade, e que, de fato, o Cauli, em 2 temporadas lá no Bahia, tem mostrado isso, né? Ele tem mais de 40 participações em gol, né, nesse período, desde que o Bahia adquiriu, né, o Grupo City adquiriu o Cauli junto ao Ludogorets, né, lá da Bulgária, o mesmo clube que o Botafogo trouxe agora o Juan Cruz, né? Na ocasião, o Bahia acabou pagando 2,5 milhões de dólares para o time búlgaro, né? E no início desse ano o Botafogo fez uma sondagem, fez um contato, percebendo que o Cauli tinha perdido um pouquinho de espaço lá na equipe do Rogério Ceni, né? A pedida do Bahia em janeiro foi um pedido considerado alto pelo Botafogo, a conversa esfriou e agora foi retomado, já que até o dia 11 de abril, né? Agora, próxima semana, está aberta a janela de transferências nacional para jogadores que disputaram os seus respectivos estaduais. Então o Bahia já está aceitando baixar a pedida, né? As conversas estão seguindo. O Palmeiras também, segundo consta, tem interesse pelo jogador. E aí sim, nesse momento, pode ser que o coração alvinegro do Cauli pese, né, a favor do Botafogo, né? Numa possível aí, digamos que as duas equipes, os dois clubes façam propostas semelhantes. Pode ser que o Cauli opte por jogar no campeão da América, né? Enfim, acho que seria um bom nome, lembrando que o Renato Paiva conhece bem ele, né? Foi treinador do Cauli no período que esteve à frente do Bahia, então uma indicação do Paiva, né? Falei aqui ontem que além da vinda do Mastroianni, né? Que aliás deve bidar essa semana, a expectativa é essa, para já estar disponível para o jogo de sábado, né? O Botafogo ainda estava ali observando mais 2 jogadores, um deles, um meia, é justamente o Cauli. E aí, comenta aí embaixo se você acha que é uma boa aquisição. Lembrando, gente,
ainda tem a janela pré-Super Mundial, né? Isso aí seria uma forma do Botafogo atender a pedidos pontuais, né? Para dar um incremento no elenco em posições que o Renato Paiva considerou carentes, né? O Renato Paiva conta aí com o apoio do grupo. O Gregory ontem, na saída do campo, mencionou isso, né? Que tinha falado que o técnico Paiva trouxe de volta esse espírito de competição ao Botafogo. Então, realmente, claro que o Botafogo vai fazer de tudo para atender os pedidos do Paiva, que está com muita moral, inclusive agora também com o torcedor. Quem estava desconfiado, né, do Renato Paiva, ontem foi realmente um belo cartão de visitas do treinador português. Faltam 37 rodadas, e como sempre falo, né, desse livro que tem 38 páginas, ainda faltam 37 páginas. Foi só a primeira, mas com certeza foi uma primeira aí muito animadora. Beleza, galera? No mais é isso, deixe seu like, ótima semana a todos. Amanhã estou de volta. Hoje foi aqui sem roteiro, bate-papo, direto e reto. Comenta aí embaixo se você curtiu a atuação do Botafogo, se você também ficou animado depois dessa primeira atuação. E quarta-feira é liberta, né? Quarta-feira é liberta, todo mundo em frente à TV, torcendo pelo Fogão. Tamo junto, aquele abraço, valeu!